15 minutos de fé com Padre Edmárcio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia a todos. Que bom iniciarmos mais este dia, domingo, dia do Senhor, 25 de outubro de 2020, agradecendo a Deus mais um dia que Ele nos concede em sua bondade infinita, ouvindo e meditando o seu Santo Evangelho. O tema do Evangelho deste domingo, provocado pelos fariseus, Jesus vai nos ensinar que o primeiro e maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e deste mandamento derivam todos os outros. O santo do dia de hoje é Frei Galvão, que foi o primeiro santo brasileiro. Foi canonizado pelo Papa Bento XVI durante sua visita no Brasil, em 11 de maio de 2007. As Pílulas de Frei Galvão, pequenos papéis escritos com versículos da Bíblia, dobrados e ingeridos pelos fiéis, realizaram vários milagres em seus seguidores. Hoje também é dia do cirurgião dentista, dia do sapateiro e dia internacional contra a exploração da mulher. Recordando um pouco a história do Brasil, no dia 25/10/1969, era eleito o presidente Emílio Garrastazu Médici, que veio depois do afastamento definitivo do presidente Costa e Silva. Ele foi eleito por uma junta militar. Após recordarmos todos esses eventos, vamos ouvir o Evangelho e rezar pelo dia de hoje. Evangelho do dia. O Evangelho de hoje é Mateus 22, capítulo 34 a 40. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Quando ouviram que Jesus havia fechado a boca dos saduceus, os fariseus se reuniram em grupo, e um deles, para pôr Jesus à prova, lhe perguntou: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele respondeu: Ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse 30º domingo do tempo comum traz como tema central para nossa reflexão os mandamentos de Deus. Quando fazemos a catequese, uma das primeiras coisas que nós aprendemos são os 10 mandamentos. Porém, são poucos os que os sabem de cor. Decorar os mandamentos não é o mais importante. O mais importante é vivê-los. Eis o grande desafio. Se hoje são 10 os mandamentos da lei de Deus, antigamente não era bem assim. No tempo do Antigo Testamento havia 613 mandamentos, sendo 365 proibições e o restante recomendações. Se hoje nós temos dificuldade de guardar 10 mandamentos, imaginem como era naquele tempo para guardar tantos. Era muito difícil. Tão difícil que apenas um grupo muito seleto, muito pequeno, sabia quais eram esses mandamentos. E um grupo menor ainda tinha condição de vivê-los. A grande maioria do povo, os iletrados, não sabiam e por isso, e por não saber, ficava à margem, era marginalizada, no sentido estrito do termo. Entre esses marginalizados, havia os extremamente marginalizados, os excluídos, que eram os pobres, os estrangeiros, as viúvas e os órfãos. Jesus, tendo consciência que a lei era muito excludente, propôs reunir esses mandamentos em apenas 2. Esse procedimento não excluía os demais mandamentos, mas os agregava, facilitando o seu entendimento e a sua vivência. Assim temos o maior mandamento da lei de Deus: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esse é o centro, é o cerne do Evangelho, é o cerne da lei. Se a pessoa segue esse mandamento, automaticamente ela vai viver
aqueles outros preceitos que foram enumerados. Durante os últimos domingos, vimos que Jesus foi vítima de diversos tipos de armadilhas. Hoje não é diferente. Um grupo de fariseus, para experimentá-lo ou testá-lo na sua coerência com os ensinamentos de Deus, lhe propôs uma pergunta capciosa: qual é o maior mandamento da lei? Naquele tempo havia uma acirrada discussão sobre qual seria o maior mandamento. Eram tantos, e por isso havia tantas divergências. Boa parte acreditava que a lei do sábado era o maior mandamento. Diante da pergunta, Jesus não titubeou em elucidar esse equívoco. Ele já havia dito, em outros momentos, que o sábado tinha sido feito para o homem, e não o homem para o sábado, mostrando que nenhuma lei deve ser superior à vida ou deve oprimi-la. Em vista disso, o mandamento de guardar o sábado não era o mais importante. Entretanto, não fica difícil mostrar qual era o maior mandamento. Com clareza didática, além de mostrar o maior mandamento, Jesus questiona o tipo de vivência que esse mandamento está tendo por parte daqueles que dizem entendê-lo. Jesus respondeu que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Isto é, amá-lo com todo o nosso ser, de corpo e alma. Um amor que vem das entranhas e não apenas um amor verbal da boca para fora. Deus deve vir em primeiro lugar na nossa vida. Nada nem ninguém deve ocupar o lugar de Deus. Quando colocamos alguma coisa ou pessoa no lugar de Deus, não o estamos amando nessa magnitude. Além disso, para esse amor ser completo, há uma segunda parte: amará o teu próximo como a ti mesmo. É preciso amar os irmãos como a nós mesmos. Somente quem ama o irmão demonstra que ama a Deus. Dizer que amamos a Deus é fácil, mas o desafio está em viver esse amor no amor aos irmãos. Tem gente que diz que ama a Deus, mas vive em contendas com seus irmãos. Tem gente que diz que ama a Deus, mas não consegue perdoar pessoas, guardando mágoas, rancores e ódio no coração. Tem gente que diz que ama a Deus, frequentando as missas, comunga e cumpre com as obrigações religiosas, mas é incapaz de ter um gesto de solidariedade. Com o máximo, não se compromete com os trabalhos pastorais na comunidade e ainda fala mal da vida alheia. Tem gente que pratica atos bárbaros contra outros seres humanos, inclusive os mata, e diz que ama a Deus, ou faz em nome de Deus. Pode-se perguntar diante disso tudo: isso é amar a Deus? Quem assim procede, vive os mandamentos de Deus? É óbvio que não. Jesus diz claramente que não é possível amar a Deus se não amamos os nossos irmãos. Assim, os mandamentos estão concentrados nessas duas máximas: amar a Deus e amar a próximo. Quem cumpre esses dois mandamentos estará cumprindo todos os demais. Podem ser eles 10 ou 613 mandamentos. Desse modo, entendamos porque o livro do Êxodo, nos versículos da primeira leitura deste domingo, recomenda: não oprimir nem maltratar os estrangeiros, não fazer mal algum à viúva nem ao órfão, não explorar os pobres. No conceito teológico de próximo, eles são os mais próximos, ou seja, os que mais necessitam ser amados. Quando aprendemos a amar, como a nós mesmos, os que são mais vulneráveis, os que mais sofrem, os excluídos e marginalizados, estaremos dando uma grande demonstração de amor a Deus. Isso não é fácil, mas é o caminho proposto por Jesus para que os mandamentos de Deus sejam colocados em prática. A vivência da palavra de Deus não é fácil. É preciso esforço para vivê-la, como fez a comunidade dos Tessalonicenses. Na segunda leitura de hoje, Paulo tece elogios a essa comunidade, que, apesar das dificuldades e desafios, se esforçou e deu demonstrações concretas desse amor a Deus e ao próximo, tornando assim modelo para outras comunidades e para nós, modelo de perseverança e fidelidade aos ensinamentos de Jesus e dos apóstolos. Que a nossa comunidade também se esforce para viver esse mandamento supremo que Jesus hoje nos traz,
o mandamento do amor a Deus sobre todas as coisas, resultado do amor que temos entre nós, uns para com os outros. Com este procedimento, nossa comunidade será um espaço de encontro com Cristo, pois ele se revela no rosto de cada irmão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Santo do Dia. O santo do dia de hoje é Santo Antônio de Santana Galvão, conhecido como um homem da paz e da caridade. Antônio de Santana Galvão, popularmente conhecido como Frei Galvão, nasceu no dia 10 de maio de 1739, na cidade de Guaratinguetá, em São Paulo. Filho de Antônio Galvão, português, natural da cidade de Faro, em Portugal, e de Isabel Leite de Barros, natural da cidade de Pindamonhangaba, em São Paulo. O ambiente familiar era profundamente religioso. Antônio viveu com seus irmãos numa casa grande e rica, pois seus pais gozavam de prestígio social e influência política. O pai, querendo dar uma formação humana e cultural segundo suas possibilidades econômicas, mandou Antônio, com a idade de 13 anos, à Bahia, a fim de estudar no seminário dos padres jesuítas. Em 1760, ingressou no noviciato da província franciscana da Imaculada Conceição, no convento de São Boaventura, na capitania do Rio de Janeiro. Foi ordenado sacerdote no dia 11 de julho de 1762, sendo transferido para o convento de São Francisco, em São Paulo. Em 1774, fundou o Recolhimento de Nossa Senhora da Conceição da Divina Providência, hoje o Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz, das Irmãs Concepcionistas da Imaculada Conceição. Cheio de espírito da caridade, não media sacrifícios para aliviar os sofrimentos alheios. Por isso o povo a ele recorria em suas necessidades. A caridade de Frei Galvão brilhou, sobretudo, como fundador do Mosteiro da Luz, pelo carinho com que formou as religiosas e pelo que deixou nos estatutos do então Recolhimento da Luz. São páginas que tratam da espiritualidade, mas em particular da caridade, de como devem ser vivida a vida religiosa e tratada as pessoas de dentro e de fora do recolhimento. Às 10 horas do dia 23 de dezembro de 1822, no Mosteiro da Luz de São Paulo, havendo recebido todos os sacramentos, adormeceu santamente no Senhor, contando com seus quase 84 anos de idade. Foi sepultado na Capela Mor da Igreja do Mosteiro da Luz e sua sepultura ainda hoje continua sendo visitada pelos fiéis. Sobre a lápide do sepulcro de Frei Galvão está escrito, para eterna memória: aqui jaz Frei Antônio de Santana Galvão, ínclito fundador e reitor desta casa religiosa, que, tendo sua alma sempre em suas mãos, placitamente faleceu no Senhor, no dia 23 de dezembro do ano de 1822. Sob o olhar de sua rainha, a Virgem Imaculada, sob a luz que ilumina o tabernáculo, repousa o corpo do escravo de Maria e do sacerdote de Cristo, a continuar, ainda depois da morte, a residir na casa de sua Senhora, ao lado de seu Senhor sacramentado. Frei Galvão é o religioso cujo coração é de Deus, mas nas mãos e os pés são dos irmãos. Toda a sua pessoa era caridade, delicadeza e bondade, testemunha doçura de Deus entre os homens. Era um homem da paz. E como encontramos nos registros dos religiosos brasileiros, o seu nome é em São Paulo, mas que em qualquer outro lugar ouvido com grande confiança, e não uma só vez, de lugares remotos, muitas pessoas o vinham procurar nas suas necessidades. O dia 25 de outubro, dia oficial do santo, foi estabelecido na liturgia pelo saudoso Papa João Paulo II, na ocasião da beatificação de Frei Galvão em 1998 em Roma, com a canonização do primeiro santo que nasceu, viveu e morreu no Brasil. A 11 de maio de 2007, o Papa Bento XVI manteve a data de 25 de outubro. Frei Galvão é o santo padroeiro da construção civil. Frei Galvão, rogai por nós. Bênção final. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor,
que fez o céu e a terra. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e permaneça para sempre. Amém. Tenhamos todos um ótimo dia e fiquemos em paz.